Enquanto nós descemos então, Senhor, na armadura de Deus, que possamos ir como soldados corajosos para encarar o inimigo. Porém, como poderíamos encará-lo a menos que nós soubéssemos as técnicas dele? E ajuda-nos esta manhã a entender e mostra-nos o primeiro plano dele lá, de maneira que nós saibamos onde encontrá-lo, pois nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amado Pai, nós precisamos de Ti para sermos bons obreiros. Carecemos da Sua presença contínua na nossa vida, para podermos mostrar que somos Seus, em casa, na rua, no trabalho, na igreja, em qualquer repartição pública. Necessitamos mostrar que pertencemos a Ti. Por isso pedimos ao Senhor nos ajudar para colocar nossa vida no altar do Senhor constantemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a apostasia. Nós temos na Bíblia mesmo algumas pessoas boas que nos tipificam, como Abraão, que apostatou. Agora, o dicionário diz que apostasia é abandono de crença. Tem hora que a pessoa abandona a crença não é por palavras, estou abandonando. Ela abandona a crença por ação. Abraão simplesmente saiu da sua terra e foi peregrinar noutra terra.
e ali ele era um apóstata. E quando você chega a apostatar, você mente e acha que não tem nenhum problema. Aí você começa a fazer coisas erradas, achando que não tem nenhum problema. Principalmente quando você crê que você é de Deus. É um grande engano pensar que é de Deus e perder a consciência do que é errado. Não sabe mais o que é erro. Agora, Abraão não estava nessa condição, mas vocês conhecem a história dele. Ele apostatou porque estava fora da sua terra. Se ele estivesse na terra dele, ele não tinha apostatado, não tinha que justificar nada. Mas quando ele chegou entre os filisteus, aí ele já pensou, esses homens são maus e eles podem me matar, porque minha mulher é bonita. A mulher dele bonita tinha 90 anos. E ele pensou nisso. Eles podem me matar e ficar com a minha mulher. Nós aprendemos com o irmão Branham que Sara, nesse tempo, já tinha sido transformada. Então, de 90 ela passou para 18. Quanta gente queria uma transformação dessa, né? De 90 para 18. Mas aí você vai pensar o que você vai fazer de 90 para 18. Talvez já até passou da hora de ir, ainda está querendo ser novo, ser nova. E aquilo que Abraão sofreu, aquela apostasia, parecia um abandono de crença. Ela é minha irmã e ela era a esposa dele. Contudo, para quem conhece a Bíblia, sabe que Sara era irmã de Abraão. Naquele tempo casava irmão com irmã. Desde o princípio da Bíblia foi assim. Caim casou com a sua própria irmã. Tem gente que fica procurando. Bom, Caim saiu para uma terra de Nod e casou. Mas com quem que ele casou? Só tinha Adão e Eva. Só que a Bíblia não registra as filhas de Adão. E a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Então Caim saiu com a sua irmã para uma outra terra. Tem hora que é infeliz de certas irmãs, hein? Vai mexer em tudo. Infeliz de certas irmãs. Ser irmã de Caim e sair com Caim, casar com Caim, gerar filho de Caim. Naquele tempo era assim. Até depois, no tempo de Abraão, era assim. A coisa ainda estava assim. Porque o sangue era puro. Hoje, se casar primo com prima, já pode ter filhos defeituosos. A ciência mesmo já ensina para não fazer isso. Porque o sangue hoje é fraco. Então você deve até saber. É o que gosta da pessoa errada. E depois vai trazer filhos defeituosos por causa do seu sangue mesmo. Esse parentesco muito próximo que pode trazer filhos defeituosos fisicamente, né? Então Abraão estava abandonando a crença sem saber, só de dizer, ela é minha irmã. E aquilo era uma apostasia. O irmão Branham mostra, você saiu da sua terra, você já é uma apóstata. Você mente. Nós somos o cristianismo. Você saiu fora do cristianismo, você é um mentiroso. Você não pratica o que o cristianismo pratica, então você começa a mentir. Você mente no falar, prega e não vive, mente no cantar, canta e não vive, mente em todos os jeitos, todos os sentidos. As pessoas estão mentindo e dizendo que Cristo me salvou e não foi salvo nada. Então, mente de todo jeito. Ele me perdoou e eu nem filho dele sou. Então, se você vai pela Bíblia, ele perdoou, ele salvou os que são dele, e ele morreu
pelos muitos dele, não por todos. Não está escrito que é por todos, é por muitos. E nesses muitos, você dá graças a Deus de ter entrado. Nesses muitos. Porque se fosse todos, não precisava nem esforçar. Vai de qualquer jeito, todo jeito eu vou mesmo. Não, mas é nos muitos que ele salvou através do sangue. Então você é um destes muitos que tem entrado. Deve ser agradecido a Deus por isso daí também. Agora, um abandono de crença, como teve o Abraão, você sabe que depois teve que orar pelo próprio rei para que a bênção viesse dentro do reino. Eu já preguei sobre isso, tem que falar mais um pouco. O eleito, a pessoa eleita, se ela faz uma coisa errada, nem afirma onde ele trabalha e vai para frente. A nossa igreja não vai para frente. O profeta diz que não vai. Ele pregando a mensagem de adoção, eu me esqueço qual parte daquela, ele fala que não vai. A igreja não vai para frente. O crente que anda errado na igreja, ele atrapalha a igreja não vai bem, porque ele está fazendo coisas erradas e ele precisa acertar a vida. Agora, outro lado, se não é o verdadeiro eleito, ele simplesmente está sendo uma nódoa naquela igreja, mas ele não tem uma eleição para poder atrapalhar aquele povo, porque ele não é daquele povo. Se encontra num grupo, mas não é daquele grupo. Entende? Estou falando dessa vida cristã nossa aqui na terra. E tem coisas que atrapalham. Então, se há uma coisa que atrapalha, é o crente vivendo da forma errada e fazendo os outros crer que ele está vivendo da forma certa. Isso aí é um atrapalho para ele, para a igreja, para tudo, até o patrão dele não vai para frente. Tudo atrapalha. Então, vale a pena você saber destas verdades e se sente a pessoa eleita. Eu sou uma pessoa escolhida por Deus, então eu vou permanecer na palavra, porque há um julgamento que pesa sobre cada um de nós quando abandonamos a crença. Aí você vai ver, que crença? Se você abandona a crença da feitiçaria, não tem nada a ver. Se você abandona a crença da Santíssima Trindade, você não é um apóstata, porque abandonou a crença da Santíssima Trindade. Se você abandona os pentecostais, isso não quer dizer que você é um apóstata. Eu estou chegando nesse ponto porque você é um apóstata abandonando a crença. Agora, que tipo de crença? A crença verdadeira. Vamos jogar agora para o que é correto. Porque as pessoas julgam uma outra como um apóstata porque saiu de certa igreja, não vai lá mais, então aquele ali apostatou, voltou ao mundo, ele apostatou. Mas existe uma apostasia que foi contada por Deus, que Abraão sofreu, que ele não foi para o mundo, ele não foi roubar, ele não foi matar. Não, simplesmente ele saiu do terreno dele, passou para o terreno dos filisteus e chegou lá com medo de morrer. Ele falou para a mulher, diga que você é minha irmã e eu vou dizer que eu sou seu irmão. Amém. Tudo bem. Mas Deus viu aquilo como uma apostasia, porque ele tinha saído da sua terra. Mas o eleito, ele vai bem em todo lugar. As coisas que acontecem ao redor dele é que não vai bem. O Abraão estava sossegado, não deu nenhum problema na Sara. Deu problema foi no rei, deu problema nas mulheres do rei. Naquele tempo havia poligamia, que era um homem com várias mulheres. Então deu problema nas mulheres do rei. E elas não podiam gerar mais, só de ter entrado Abraão e Sara ali e dito uma palavra errada. Atrapalhou o reino. E depois o rei, teve que ir a Abraão e pedir para Abraão orar para que saísse aquele mal
do seu país. Tem hora que, além do Abraão ter que sair do país, tinha que orar para o mal sair. Porque Abraão podia sair do país e o mal ficava ali. Abraão tinha que sair, só que ao sair, tinha que orar para que as mulheres do rei, para que o gado do rei voltasse a gerar. Tinha fechado o ventre de tudo. Você sabe por que Deus fez isso? Porque o ventre de Sara, que tinha estado aberto naqueles dias para gerar o filho da promessa, agora Abraão deixou Sara ao prazer do rei. E se ele escolhe e leva Sara para o aposento, Sara podia engravidar agora. Mas com 90 anos, sim, agora ela já estava com 18. Agora ela podia. O que Deus fez? Fechou o ventre de tudo. As mulheres do rei, o gado do rei, as ovelhas do rei, tudo, nada gerava. Então você vê como Deus trabalha. As pessoas sofrem por causa de um eleito. E o eleito depois ainda tem que orar por aquelas pessoas que estão sofrendo. Sair do meio deles ainda. Sai do país deles, sai do meio deles, sai da igreja deles, bate o pé, tira o pó que está na sua sandália. Foi o que Jesus falou, quando eles te rejeitar. Agora, Abimeleque não tinha nem rejeitado, mas ele era justo. E Abraão ficou com medo, foi daqueles homens matar ele mesmo. Eles vão me matar e ficar com você? Então, é como algum crente diz, olha, eu vou pedir 5 minutos para Jesus. Você vai fazer arte. Com 1 minuto que você pede para Jesus, para fazer a coisa errada, Ele não permite, você vai pagar pelo que você faz. Entende? E você vai pagar. Vai causar problema na sua vida, na sua família, na sua igreja, para o nosso ministério. Então, o bom é a gente não abandonar a crença. Essa apostasia que é abandonar a crença, mas que crença? Se você crê em idolatria, tem que abandonar. Ela é uma falsa crença. Se você crê na Santíssima Trindade, com 3 pessoas na divindade, você tem que abandonar. Você tem que sair dela. Pois é uma crença que Deus não conta ela como verdadeira. E aí você vai, olha, por onde Deus passou, você tem que passar agora. E você pode sentir mal com muita coisa, mas a verdade é, quando Deus está num lugar, aquele lugar é abençoado. Quando Deus sai, a praga começa a cair. Quando Deus estava na Alemanha, com Lutero, foi muito bem. Mas depois, aí vem a praga. Quando Deus estava na Inglaterra, com Wesley, muito bem. Mas Wesley morreu, saiu aquele homem dali de dentro, os wesleyanos começaram a sofrer juízo, e a Inglaterra está péssima de caráter. Os Estados Unidos foi uma bênção quando o nosso profeta estava lá dentro. Aquilo ali foi uma bênção. Foi abençoado os Estados Unidos. Hoje acabou. Hoje não tem mais esta bênção. Alguém que me escuta de lá diz, mas como pode? Estamos ganhando bem aqui. Você pode ganhar o quanto for. A bênção que Deus conta é a palavra. É quando Ele manda uma palavra para o povo e Ele está naquele país através daquela palavra. E se você abandona aquela palavra, você é um apóstata. Os pentecostais, no tempo de William Branham, eram apóstatas. Porque eles deveriam ter abandonado a crença chamada pentecostal naqueles dias, quando William Branham pregou para eles e disse, Deus derramou o último avivamento nos Estados Unidos em 1957. Ele diz, a última bênção para os pentecostais foi em 1957.
Todos os pentecostais já deveriam ter procurado a mensagem do Elias, dali para frente. Mas eles nem importaram com isso, se apostataram. E você pensa que o apóstata morre? Não, ele desenvolve, ele cresce na vida, ele ganha melhor, ele tem carro, ele tem casa, ele tem saúde também, o apóstata. Então, a pessoa apostatou, ela vai só a pior. Não, ela não vai a pior. Ela melhora, ela passa para as coisas do mundo. Mas se ela for uma pessoa de Deus, Deus vai em busca dela. Ela não vai continuar assim. Abraão não podia continuar lá, porque ele era um eleito. Deus foi e tirou Abraão. Mostrou para o rei que ele, o rei, precisava até da oração de Abraão. Deus nem diminuiu Abraão. Abraão tinha feito a coisa errada. Deus nem diminuiu Abraão. Você é meu. Você está seguro em todo lugar. Só que você paga pelo que você faz. Você colhe o que você planta. As pessoas plantam um casamento errado, depois quer colher coisa boa. Se você casou errado, o frutinho que vem depois que você vai colher, tudo errado. Foi um casamento errado. Um crente com um incrédulo. Como é que pode? Gente que crê que Deus mandou um profeta, casando com quem não crê. Gente que crê que o Cordeiro saiu do trono, casando com quem não crê. Não adianta ficar esperando bênção, que não vai vir bênção. Tem certas coisas que a gente tem que... eu vou pedir a bênção de Deus. Eu gostei o Leandro foi lá em casa falar alguma coisa hoje, sobre serviço para a mulher, e o que ele disse é a verdade. E tem hora que a gente vai pedir a bênção sobre uma coisa, mas Deus não pode me abençoar, porque aquilo está contrário. Está contrário mesmo. Como é que você vai pedir para Deus abençoar certo serviço para a mulher? Você só tem que pedir ao Deus misericórdia para aguentar um tempo aí até nós sair do sufoco, mas tchau depois. Por quê? Porque você sabe, Deus não pode abençoar. Deus não pode abençoar uma denominação, irmão Brana disse. Como que pode Deus abençoar uma denominação quando Ele é contra ela? Você pensa que Deus está abençoando esses sistemas de pastores do Brasil e do mundo que só estão crescendo? Não, isso não é de Deus. Deus não está abençoando. Mas eles estão crescendo. Não importa o quanto cresçam, a prostituição está crescendo. Deus não está abençoando a prostituição. Agora, só porque a igreja está crescendo, Deus está abençoando. Tem mais pregadores, Deus está abençoando. Não. Está formando maior denominação, então o Concílio Mundial de Igreja deveria ser de Deus. E o profeta pregou que aquilo é a marca da besta. E os crentes estão em tudo preocupados com certas coisas que não tem nada a ver. Código de barra, só a marca da besta, tem que tomar cuidado. A marca da besta é a doutrina que você tem já impregnada na cabeça. 3 pessoas da Santíssima Trindade. Pessoa, o homem foi feito no 6º dia. O número 6 é o número do homem. 3 pessoas. Será que não dá para perceber? 6, 6, 6. Porque não existe isso na Bíblia. Mas eles continuam achando que aquilo que é verdade, e esperando que fosse outra coisa, como a mensagem do profeta, que fosse errada. Mas Deus nunca pode abençoar uma denominação. Deus nunca pode abençoar esse encontro de pastores, de ministros, de obreiros, quando estão todos fora da mensagem, que é tudo uma obra dos nicolaítas. Como Deus pode abençoar desta forma? Eles acham que porque formou um grupo de pastores é que está bem. Não, é aí que vai ficando mal. Porque o homem é fácil de querer um líder sobre ele. O homem é problemático, ele gosta sempre de um líder sobre ele. Nós saímos da escravatura, mas carregamos esse negócio atrás de nós. Sempre de gostar de ter um líder ou de ser um líder, para poder mandar nos outros. E o que Deus sempre aborreceu foi as obras dos nicolaítas. Então não pense que Deus está abençoando os encontros pastorais, nem dentro da mensagem, só porque eles têm 1.000 pastores, 3.000,
pregadores. Não, filho. Isso não quer dizer que Deus está abençoando, não. Eles são os apóstatas. Da mensagem? Sim, mas eles abandonaram. Onde você pode provar que eles abandonaram a crença? Que um apóstata é um que abandona a crença. E quando é que você pode provar que eles abandonaram a crença? Eles creem no William Branham. Eles têm os livros do irmão Branham. Eles fabricam os livros do irmão Branham. Eles gravam os CDs do irmão Branham. Como você pode dizer que eles são apóstatas, que é um abandono de crença? Eles fazem coisas que lhes apraz. Mas eles estão caídos da fé. Isso aqui é apostasia. Cair da fé é um abandono de crença. Eles caíram da fé de rápido. Eles voltaram todos para a fé de cura divina. Enquanto o irmão Branham mostrou no parágrafo 35 do primeiro selo que aquilo que tinha naquele dia, quem tinha era o William Branham, fé para a cura divina. Não podemos ir no rápido. E hoje você encontra os grandes encontros de pastores, estão em torno de uma fé que o povo seja curado, abençoado. Isso é normal, toda denominação faz isso. Que diferença tem o povo da mensagem com este povo aí fora? Todos estão fazendo o mesmo trabalho, estão com dó do povo, estão com dó dos doentes. Mas cadê aquela fé genuína que o Filho do Homem veio e não achou a fé na terra? São Lucas 18. Porventura, quando vier o Filho do Homem encontrar a fé na terra, ele não encontrou, pregou fé perfeita. Ele não tinha encontrado fé na terra, ele pregou fé perfeita. Aí depois da fé perfeita, ele veio e mostrou para nós uma fé superior ainda. Se a fé perfeita já é fé de rápido, não precisa então de mais fé. Não precisa de trovões. Mas você vai ver que aquilo vai chegando à perfeição. De fé perfeita para fé de arrebatamento. A fé de arrebatamento é uma fé que te tira da terra, te tira do meio do povo também. Te separa, faz você abandonar a crença que você tinha anteriormente. Se você precisa da fé de rápido, você tem que saber que esta fé de rápido chega ao ponto dos outros dizer de você que você é um apóstata. E ele caiu da fé. Porque você não tem a fé nos encontros pastorais deles. Porque você não tem uma fé nas reuniões que eles realizam e pregam. Que você não faz o mesmo movimento que eles fazem. Então eles acham que você apostatou. Então você sabe que só o eleito é que tem a mente sadia, espiritual, tem discernimento das coisas para poder ver isto. Eu sei que há um abandono de crença. O povo não crê na mensagem do profeta. Os pregadores não creem na mensagem do profeta. Eles carregam os livros do profeta, mas não creem, porque a mensagem do profeta, se você for olhar pela mensagem mesmo que irmão Branham pregou, ouvi, mas agora vejo, 201 e 262, os ungidos dos últimos dias, você vai ver o irmão Branham dizendo que tinha uma mensagem após a cura divina, é que viria uma mensagem. Aquela era a mensagem do sétimo anjo. Era depois disso, depois da cura divina. Ele diz, não os sinais de cura, mas aquilo que vem após os sinais de cura, que era a verdadeira fé, que as pessoas não podiam cair dela. As pessoas querem ir no arrebatamento, mas estão fora da fé do arrebatamento. Você diz assim, eu tenho fé, eu fui curado, aleluia, graças a Deus, fui curado. Cura divina não te arrebata, fé de cura divina não te arrebata. Foi lembrando quem disse, eu creio, está na Bíblia, está na mensagem do profeta. É tanto isso que Paulo mostrou que nós tínhamos que ter amadurecimento na nossa fé. E veio o irmão Branham e pregou que nós precisamos de fé de arrebatamento que está nos trovões. Está no lugar que o povo não entende. Você sai procurando aí. O que é trovão? Eu quero uma fé que está nos trovões.
Comece a procurar. Não vamos procurar nas denominações fora da mensagem, não. Vamos procurar nas denominações dentro da mensagem, na primeira e segunda etapa. Vamos procurar onde você pode me mostrar aí que tem a fé dos trovões. Cadê os trovões? Me mostra para mim os trovões. Há tempos atrás, as pessoas não sabiam. Hoje pode ficar sabendo que nós já estamos pregando há 8 anos e essas coisas, e as pessoas já devem guardar isso daí também, olhando nos parágrafos da mensagem do profeta. Isso é verdade, mas eu não vou abandonar a minha fé que eu tenho de cura divina para alcançar uma fé de rapto, não. Eu vou continuar nessa de cura divina. Ele sabe que praticamente ao ter a fé de rapto, ele não viverá iludindo mais as pessoas. Nesse tempo não é que não crê em cura divina. A fé de rapto já tem tudo nela. Você entende? A hora que você chega na fé de rapto, ela tem cura, ela tem ressurreição, ela tem até rapto. Mas se você estiver na fé de cura, você só tem cura, não tem rapto. Então eu quero uma fé que me traslada, eu quero uma fé que me tira da terra um dia. Bom, isso é loucura, né? Uma fé para tirar da terra, eu não estou querendo segurar mais aqui. Não, eu quero uma fé que me tira da terra. E esta fé que tira você da terra, ela faz você abandonar a fé que você tinha antes, a crença que você tinha antes. Mas você tinha crença na Aparecida do Norte. Perdeu. Não tem mais. Oh, mas por quê? Porque agora a minha crença no Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Eu vou apertando assim, vou apertando até chegar lá. Aí você, eu aceitei Jesus Cristo, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu no Calvário para me salvar. Amém, aleluia. Então isso daí tá bom, mas ainda não vai no rapto. Como não pode ir no rapto, Osmar? Eu tenho fé, essa fé de Jesus Cristo. Sabe quem foi que teve essa fé? O coxo disse, o irmão Brando, disse que aquele coxo lá na porta do templo, chamada Formosa, teve esta fé. Não a fé em Jesus Cristo, mas a fé de Jesus Cristo. E não pode ir no arrebatamento. Bom, agora não vai dar para mim crer em você não, porque você já saiu fora. Porque com a fé de Jesus Cristo, bom, se com a fé de Jesus Cristo fosse no rapto, o próprio Jesus Cristo não precisava ter dito: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? As pessoas não percebem isso. Então, Jesus estava falando de uma outra fé que viria nos últimos dias, quando os dias estivessem idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra, que era homem vivendo com homem e mulher com mulher. O relacionamento correto entre marido e mulher já estava obsoleto para os sodomitas. Dizendo, não, é homem com homem. E mulher dizendo, não, é mulher com mulher. Agora está na Bíblia que quando tivéssemos dias idênticos àqueles dias, então o Filho do Homem estaria na terra, e ele, não achando a fé na terra, ele pregou fé perfeita e 7 trovões, que é fé de arrebatamento. Agora essas coisas já estão na terra. Os dias de Noé, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Você vai na Bíblia, o que foi dias de Noé? Casamento e divórcio. Casava e divorciava. A própria Bíblia é tão clara, já foi escrito lá atrás que isso ia repetir. Que não foi só nos dias de Noé, quando o mundo foi morto, o povo do mundo morto, afogado. Não, vai vir outros dias e que não será água mais, agora será fogo. A promessa para esse tempo final já não será mais matar o povo afogado, nós vai matar queimado mesmo. E nós temos as evidências, tudo. Você está dentro de um carro, você está sentado em cima do fogo. Certo? O combustível. Você está na cozinha. Você está trabalhando no meio do fogo. O gás. Olha, não tem jeito. Você está numa firma, numa fábrica. Você está na igreja, olha aí.
eletricidade, tudo é fogo. Irmãos, quando Deus quiser fazer qualquer coisa, Ele mesmo dá um curto e queima tudo, certo? Mas Ele não pode fazer isso enquanto Ele não preparar um povo aqui na terra e tirar esse povo, conforme Ele mesmo tem prometido, que esse povo tenha alcançado fé de arrebatamento para sair da terra. São crentes que não vivem aqui agarrados em coisas monetárias, é dinheiro, muitas vezes é posição, é fama, não. São crentes que estão aqui, mas agarrados no céu. Eles querem coisas celestiais, estão lutando pelas coisas celestiais. Por mais que você tenha o que comer, o que beber, o que vestir e uma casa para morar, você laboreia para tudo aquilo, mas o seu coração não está posto na terra. O seu coração está ligado no céu, está ligado na crença que você tem. Essa é um perigo abandonar, porque a maior apostasia é quando se prega para o povo os trovões e eles são apóstatas dos trovões. Eles abandonaram a crença do profeta, que o profeta pregou, dizendo que os trovões traria fé de arrebatamento. Quando você prega os trovões, e certos pregadores chegam ao ponto de dizer, não precisamos de trovões. O próprio eleito já devia catar a sacolinha dele, a 007 dele, a bolsinha, limpar. Você não precisa de trovões para arrebatamento? Oh, eu preciso. Brana diz que tem que ter. Você vai atrás da verdadeira crença. Agora, eles abandonam a crença no verdadeiro profeta, naquilo que o profeta pregou, e agarram em coisas que o profeta condenou. O profeta deixou a primeira e segunda etapa para trás, ao ponto de dizer, se aquilo que o Senhor prometeu fazer, meu Deus, é o que tem acontecido desde 23, 33 até 62, ele diz, não tem mais nada, já acabou. Pondo-nos ao lado de Jesus, 55, 56. Você lê lá para você ver. Ele dizia, já acabou. Aí Deus mostrou para ele. Quando mostrou para ele sobre os selos, sobre os trovões, ele pensou que era a morte dele. Deus teve que chamar ele e falar, não, é uma parte adicional do seu ministério. Irmãos, quando você crê nessa mensagem, parece que morreu. Tudo é contra você. E você tem que notar que o diabo está em busca daqueles que não é dele. Os dele não tem que falar mais nada, já é tudo dele mesmo. O diabo nem preocupa com os dele. O diabo facilita para os dele no cinema, nas boates, em qualquer lugar que não presta. Salão de dança, que até os velhos estão indo para o salão de dança para arrumar namorada. E lá encontra as velhas também, na dança. E depois vai tudo para a dança. O diabo não atrapalha eles, não. O diabo está atrapalhando eles, não. Está facilitando. Eles têm dinheiro para pagar para entrar. Talvez para você vir para a igreja que o diabo atrapalha. Você não tem dinheiro para vir, então tem que pedir carona para os outros. Porque não tem como fazer. Mas o diabo sustenta. Você vê as pessoas que bebem cachaça, acha até quem paga pinga para eles. E briga se você não deixar pagar. Essa rodada é minha. E não está nem aguentando, vai lá, mas pode deixar para minha conta. É desse jeito. Eles pagam, um paga para o outro, são colegas de cachaça. E tem hora que para um irmão arrumar R$2, R$3 para o outro ir na igreja, talvez vai achar mal. E um cachaceiro paga uma rodada de cachaça. Quando não é de cerveja, hein? Uma rodada de cerveja. E eles pagam. Agora, vamos à crença, apostasia. Verdadeira fé você tem. Se você abandona essa crença, você cai numa apostasia. Abandonou a verdadeira fé, você cai numa apostasia. Porque você não tem a verdadeira fé. Porque são coisas
no mundo que você tem que abandonar. Tudo que o mundo faz que é contra a palavra, tudo que um irmão faz que é contra a palavra, que a irmã faz que é contra a palavra, que o pastor faz, que a família do pastor faz que é contra a palavra, você não tem que acompanhar, você não tem que cair. Você tem que permanecer na fé. A fé que eu entendo hoje é fé de 7 trovões. Deus não está em busca de gente que tem fé para a cura divina. Quem tem fé para a cura divina aí? Levanta a mão. Não. Quem é que já encontrou a fé dos trovões? Também não é fácil para levantar a mão. É outro que não é fácil. Eu encontrei fé. Fé para os trovões é quando você escuta: o cordeiro teve que sair do trono, tomar o livro que é a Bíblia Sagrada, que estava selada com 7 selos, e que os nomes dos eleitos estavam dentro deste livro, selado com 7 selos. O cordeiro saiu do trono, tomou este livro e foi desatando todos os selos. Ele abriu o livro e desceu com o livro aberto no Monte Pôr do Sol e deu o livro aberto na mão do 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele fez isso. Aí você diz: eu creio nisto. E você está iniciando na fé de rapto. A fé de rapto, fé de trovões, porque estava a Bíblia selada, hoje ela não está mais. Eu sei que as pessoas não entendem: mas essa Bíblia nunca foi selada, eu tenho um livro lá em casa faz muitos anos, toda a vida eu pude abri-la. Mas ela era selada porque você não entendia. Selada porque você lia e não sabia o que estava lá dentro. Então estava selado. Até o batismo para nós, em nome de Jesus Cristo, esteve selado um tempo, porque lia, mas não entendia. Depois que nós conhecemos a primeira e segunda etapa do profeta, aí até o batismo abriu, a unidade de Deus abriu, aí a crença num profeta abriu, mas ficou ainda um livro selado com 7 selos, que ninguém podia olhar naquilo que os nomes dos eleitos estavam escritos aqui dentro. Por isso, conforme se prega essa mensagem e a pessoa diz: eu creio, eu sei que isto é verdade, eu deixarei todas as minhas crenças, abandonarei todas as crenças, eu serei um apóstata de todas as crenças, mas eu creio nessa crença verdadeira, eu creio nesta palavra. Amém. Agora, se você conseguir fazer isso, você vai abandonar, vai ser apóstata para um lado, para a crença que você tinha, e você agora vai crer no que Deus fez através do profeta. Então, é pouca coisa. Eu acho que eu vou ler só para ficar um fundo aqui, que é o alicerce do que eu estou falando hoje, certo? É um alicerce. Isso daqui faz muito bem. 149, perguntas e respostas, número 14, pregada pelo irmão Brana. É o 149, parágrafo. Eu disse: claro que Saul foi salvo. Eu disse: recorde, Saul se apostatou. Eu admitirei isto. Mas se alguém quer perguntar: mas e Saul foi salvo? Brana disse: foi salvo. Tem gente que diz: não, eu creio no profeta. Recordem, Saul se apostatou. Eu admitirei isto. Ele se apostatou e se afastou de Deus, porque ele era ganancioso. Todas as coisas. Isso aqui acontece, minhas irmãs, acontece também ganancioso, não é só o homem, dinheiro, não. É por ter coisas para você. Sempre quer ter. Aquela ganância de ter coisas, nunca se satisfaz. E é um perigo. Ele gostava de dinheiro. Aí pergunta: quem que não gosta de dinheiro? Saul gostava de dinheiro. Olha o profeta, ele gostava de dinheiro. Ele trazia todos aqueles sacrifícios e coisas quando Samuel, através da palavra de Deus, lhe disse para destruir tudo. Agora tem um outro que não é salvo: Balaão. E ele era um profeta. E ele fazia altares e oferecia cordeiros para Deus. Mas ele não foi salvo.
que ele foi um homem que foi dominado pelo dinheiro também. Vocês vê? O Saul, o profeta, ele chega numa outra mensagem dizendo que ele foi pela popularidade. Dinheiro, mulher e fama é o que derruba as pessoas, os pregadores, e não somente os pregadores, os homens. Dinheiro, mulher e fama. Ele trazia todos aqueles sacrifícios e coisas, quando Samuel, através da palavra de Deus, lhe disse para destruir tudo, porém ele poupou até mesmo o rei. E ele guardou muitas coisas e as trouxe. Por quê? Em vez de seguir a palavra de Deus, exatamente como ela diz, você coloca a sua própria opinião nisto. Aí está onde você se apostata. Coloca a sua opinião. Meus irmãos, revelação dos selos não é opinião de Brana. E muito menos opinião de Osmar. Revelação de selos é a palavra de Deus. Dizer o que disse os trovões não é Brana, não é Osmar, é Deus quem falou. Nós temos que respeitar isso. Está escrito, é nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, então seria revelado aquele segredo que estava como um mistério. Aí foi revelado, nós ficamos sabendo. Aquilo que nós não sabíamos, ficamos sabendo. Qual o motivo? É porque Deus mandou um profeta para aquele fim. Você não pode seguir a mensagem do irmão Brana somente até a primeira e segunda etapa e depois cair, se apostatar da crença do profeta. Porque a verdadeira crença do profeta era a revelação dos trovões. Era 7 selos revelados. Era a terceira puxada. Era novo nome. Ele pregou no primeiro selo 132 que o novo nome está nos trovões. Ele pregou perguntas e respostas, número 478, dizendo que os trovões foram revelados nos 7 selos. O Desvelar 273 a 278, ele diz, está tudo revelado lá. Os 7 selos declarou o que eram os 7 trovões. Então tudo está pronto, tudo está revelado. Cair desta crença é ser um apóstata. Por isso as pessoas que não recebem esta revelação são apóstatas. Apóstolos apóstatas, pastores apóstatas, evangelistas apóstatas, mestres apóstatas. E são pessoas estudadas, formadas, mas elas não tiveram a fé que Brana pregou. Brana não pregou uma fé para você receber e dar cura divina para o povo. Brana já tinha isso no ministério dele. O que ele pregou para você ter e fazer era comer o livrinho. Isso é Apocalipse 10, 8 a 11. Você tem que comer o livrinho que foi revelado pelo sétimo anjo. Come e transmita aquilo para os outros. Isso vai produzir fé nos seus ouvintes eleitos. Pode 1000 ouvir, um crerá. Alguém diz, mas um só. Eleição é assim. É 1 por 1, não por 1000. É 1 por 1 milhão. O profeta pregou 1 por 1 milhão. Então tem alguém, não, tem que ser muita gente. Você acha que Deus vai levar uma turma de crentes que nem sincero é e vai levar para o céu? Uma turma de crentes que nem faz a coisa certa. A Deus pega, vai encher o céu dessa turma de crente. Não crê na palavra dele como ele mandou o profeta pregar, e os crentes não crê. Deus mandou o profeta vir e mostrar para nós o que é os trovões. São as revelações contidas nos 7 selos, Laodiceia 38. Mas as pessoas ainda ficam iludidas de, não, mas não é isso. O profeta diz que é. Quais os mistérios que estavam ali dentro que nós não sabíamos? É que a era tinha terminado, o Cordeiro tinha saído do trono. Já tínhamos um novo nome, já está tudo ali revelado. O último eleito já tinha entrado e nós pensando que o último eleito vai entrar ainda. Não, já entrou lá atrás. Todo mundo que entra agora estão ligados neste último eleito. Todo mundo que entrou na era wesleyana, eles podem ter entrado lá na frente depois que Wesley morreu. Eles estavam ligados na doutrina de Wesley. Eles estavam ligados a Wesley. E todos nós estamos ligados a Brana.
Ele veio lá atrás, em 65 ele partiu, Deus o recolheu. Mas tem uma coisa, a nossa fé, ligada na mensagem dele, nós somos o último juntamente com ele. Este povo aqui é o povo que é o último, não tem mais. Você sabe que é não ter mais gente? Somos o último. Sabe que é não ter mais mensageiro para a noiva? Brana foi o último. Não tem mais gente, você é o último. É você que tem que entender isso. Você é a pessoa eleita que entende isso daqui. Agora, quando ele mostra essas coisas aqui, aí está onde você se apostata. A pessoa se apostata daquela crença, da verdadeira crença. Isso daqui não é crença nossa. Gente, a crença dos trovões foi a última mensagem que o profeta pregou, de 63 a 65. Todas as mensagens do profeta, ela está recheada desta fé dos trovões. Está aqui dentro. As pessoas estão precisando é ler e admitir, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então você deve crer. Se você não crer, não vai adiantar nada. É como tomar um remédio. Você vai no médico, ele havia uma receita para você, mas você não crê muito nesse médico, não. Não adianta nem tomar remédio. Você não vai receber nada. Tudo está na base da fé. Até as coisas naturais. Se você quiser ser curado, na hora que você encontra um bom farmacêutico, ele te dá um remédio, você crê mais nele do que no médico. Então você vai, toma aquilo ali, é curado. É a hora que você tem que pagar uma consulta cara com o médico e não te atendeu bem, não fez o que tinha que fazer, você pensava que ele ia fazer outras coisas melhores, um exame melhor, mas logo só foi perguntando para você e depois te deu uma receita que você não teve nem coragem de comprar. Quantos que enchem a casa de remédio, mas nem toma, porque já comprou sem fé. Você tem que ter, essa é a fé natural. Alguém diz, mas se tivesse fé não tinha ido nem no médico. Não, nós não cremos num profeta que pregou umas coisas erradas dessas. Nós cremos num profeta que Deus falou para ele que um casal, quando ele foi tratar de uma família, Deus falou para ele que aquele casal cria que não podia tomar remédio, que estava errado. E o irmão Brando diz, dê o remédio para a criança. Se é assim, diz o Senhor, tudo bem. Quer dizer, isso é fé, assim diz o Senhor, mas não pode ser assim, diz o Senhor, sem remédio. Não, tem hora que não pode. Tem hora que você tem que procurar o profeta Isaías e colocar uma plástica de figo numa úlcera para ser curado. Não podia só ter orado. Mas o profeta Isaías falou que tem que fazer isso. Põe um emplastro ali. Aí foi curado. As pessoas têm que entender, Deus está na medicina. Agora, isso foi o que o profeta pregou. E agora você tem que saber onde Deus está na palavra. Porque a medicina é coisa natural, que não te leva no arrebatamento, não. Agora, a fé para os trovões é a única, nos trovões é a única que vai te levar no arrebatamento. Fé que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos e que você, no espaço de tempo que você está tendo para ouvir a mensagem, você vai ajuntando. É como um quebra-cabeça. Você vai juntando aquilo. Chega um ponto que você diz, agora eu estou entendendo o que é isso. Chega uma hora que a pessoa diz, agora estou entendendo o que são os trovões. Agora estou entendendo. Porque os trovões é a voz de Deus, mas eu tinha que saber como que é essa voz de Deus, como que ela chega, como que ela falou. Ela falou e eu não entendi que o cordeiro tinha saído do trono. Eu não entendi a voz de Deus. Quando a voz de Deus diz que a era tinha que terminar, olha, a era tinha que terminar, o último eleito tinha que entrar, para o cordeiro sair do trono. Foi a voz de Deus que disse. Qual é a voz de Deus? O trovão é a voz de Deus. Quem era a voz de Deus aqui que estava pregando 7 trovões? A voz de Deus era brana. E as pessoas, mas os trovões é a voz de Deus. Sim, se você cair da voz de brana, do que Brana pregou, você caiu, você não tem aquela crença naquela mensagem que ele pregou sobre os trovões, você é um apóstata. Que Deus te ajude. Nunca te enganar, pensando que
é porque está no meio de grande povo, é porque tem muitos pregadores, é porque tem encontros de pastores, é que é de Deus. Aí que você tem que ver que não é. Procura na Bíblia, procura na mensagem. O profeta diz: olha, eu não sabia porque eu pregava tanto contra a denominação, eu não sabia por quê. Mas um dia ele ficou sabendo, é porque Deus odeia denominação. Entende? Aquilo que tira sua fé da palavra como está revelada. Hoje ela está revelada, hoje ela não está só escrita. Essa Bíblia hoje, ela não é só escrita, ela é revelada. O povo que vai ser julgado nesse dia final, não vai ser julgado apenas por uma Bíblia escrita, mas por uma Bíblia revelada, que Deus mandou um profeta e revelou sua palavra. Grande Criador, obrigado por esta oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós para meditarmos nestas verdades. Ajuda-me, Senhor, a viver corretamente nesta palavra. Ajuda este povo a andar nesta palavra, a fazer o que o Senhor tem ensinado através desta palavra. Ajuda esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Às vezes as ondas, o imenso mar, balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal nenhum poderá me abalar. Às vezes as ondas, o imenso